Glória a Deus. Então a pastora mandou mensagem pra mim no sábado. E aí, quando eu vi o tema da lição, eu já fiquei, meu Deus, tipo assim, né? Até dei uma risada que tava no quarto com meu esposo, dei uma risada e falei, olha só como Deus faz. Porque era justamente um assunto que durante a semana inteira eu tive conversando com a Fran, tive conversando com a Thay, tive conversando com a Nicole acerca disso, né? Que é sobre um encontro com Deus, né? Deus me fez voltar durante aquela semana no dia em que eu tive meu encontro com Deus. E a história que eu vou contar hoje é sobre Jacó, né? O tema, na verdade, da aula é uma ponte entre o céu e a terra, que fala quando Jacó teve o primeiro encontro dele ali com Deus. Antes de entrar, né, nessa parte do encontro dele, eu fui dar uma lida na história de Jacó e acompanhar e entender, né, desde o início ali, desde a barriga, onde ele estava na barriga da mãe dele até ali a velhice dele, enfim. E durante essa pesquisa que eu estava fazendo sobre a vida dele, muitas coisas coincidiram com o meu testemunho de vida, com essa semana que Deus havia me remetido, né, ao meu passado e as coisas que eu tive que voltar e ver. E muita coisa batia ali com a história de Jacó. Então eu vou contar referente à história dele, mas em alguns momentos eu vou inserir o meu testemunho dentro da história deles para poder compartilhar com vocês, até que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de compartilhar com todas. No dia do último dia de GC, eu fui uma das pessoas que não consegui dar meu testemunho, graças a Deus, porque eu tava doida que não chegasse na minha vez para falar, muita vergonha. Então, voltando ali, eu tava falando, né? Então, eu comecei a pesquisar, né, sobre a história de Jacó, desde o início ali. E aí, ali já no nascimento, antes do nascimento, na verdade, quando ele estava dentro do ventre da mãe dele, né? Aconteceu que eram gêmeos, né? Era Jacó e Esaú, no caso, né? E havia muita briga ali dentro da barriga. E a Rebeca, que era a mãe, né, deles, consultou a Deus, né? Por que estava acontecendo essa briga dentro da barriga e tal. E aí Deus falou que existia duas nações dentro da barriga e que o mais novo lideraria o mais velho, né? Então já existia uma promessa de Deus para a vida de Jacó. Porém, aí ele nasceu, né? Aí eles nasceram, no caso, primeiro nasceu Esaú, que era o mais velho, e Jacó veio agarrado no tornozelo dele, né? E até, inclusive, o nome dele foi dado esse nome porque significava isso, né? Que é aquele que veio agarrado ao calcanhar, né? Tem muitas pessoas que dizem que significa que é enganador, não é o significado original mesmo, porém, quando ele enganou Esaú pela segunda vez, Esaú falou bem que teu nome é Jacó, porque tu me enganou duas vezes, então provavelmente deveria ter alguma referência sobre isso, que o nome meio que demonstrava que era alguém que gostava de passar a perna em alguém, ou enganar, enfim, né? Então Jacó já tinha essa promessa sobre a vida dele, que Deus já tinha prometido, mas mesmo assim ele buscou, né, por meio, né, de enganações, de dar o jeitinho dele, alcançar, né, a bênção. O que Deus tinha falado não era suficiente, né, para ele, e ele buscou alcançar a bênção, né, e se aproveitou da vulnerabilidade do irmão dele ali, e comprou a primogenitura, ofereceu o guisado ali para que ele vendesse a primogenitura, e Esaú foi negligente também, né, com a primogenitura dele, e Jacó, né, sabia do valor que tinha aquilo e agarrou, né, com as próprias mãos, e na força do braço dele conseguiu, né, no jeitinho dele, conseguiu conquistar, comprar essa primogenitura, né. Depois disso, quando o Isaac, né, já estava debilitado também, né, cego, a Rebeca, que também já tinha consciência dessa promessa que existia na vida de Jacó também quis fazer, né, como Jacó e dar o jeitinho dela também, né, como muitas vezes a gente também faz, né, fazer do nosso jeitinho, querer dar uma forcinha para Deus, como que se a palavra de Deus não fosse suficiente, né. Muitas vezes a gente quer ajudar Deus, né, tá no controle ali da situação, né. E Rebeca influenciou Jacó que ele se vestisse com as roupas de Esaú e também colocasse pelos no corpo, então, para enganar Isaac e receber a bênção da primogenitura, né? Porque o pai iria oferecer a bênção para o filho primogênito, que era, né? Que foi quem nasceu realmente primeiro, né? Naquela época era assim que era feito, né? Porém, eles se usaram ali de enganação, né? Para conseguir essa bênção também na força do braço, né? E quando Isaac pergunta para Jacó quem ele tá ali com a identidade de Esaú, colocou as roupas de Esaú, colocou pelo no corpo, e Jacó diz, eu sou Esaú, né, assumiu uma identidade que não era dele. A identidade dele já estava distorcida por conta já do nome que ele carregava, que já tinha um significado de trapaceiro, né, vamos dizer assim, né, que era enganador, então ele já estava com essa identidade já deformada, e aí chega um momento que ele assume a identidade do irmão dele, né, rouba a identidade do irmão dele para se beneficiar mais uma vez e conseguir a bênção na força do braço dele, né? E quando eu estava estudando essa parte, assim, da história de Jacó, eu lembrei que muitas vezes da minha vida, antes de ter o meu encontro com Deus, né? Que o tema dessa aula é sobre o encontro com Deus, né? Eu lembro que antes de ter o meu encontro com Deus, e Deus me fez revisitar, né, durante essa semana, antes da pastora falar comigo, Deus me fez revisitar a minha história, e eu usava muita máscara também, né? Na minha vida, até comentei com as meninas,
até uma máscara de religiosidade, né? Como eu falei, fui criada na igreja, olhando para o que eu falava, que eu até pesquisei, fui atrás das conversas que eu tive um tempo atrás e tal, olhando as conversas que eu tinha, parecia que era uma pessoa que tinha uma vida de intimidade com Deus, só que na verdade não era nada do que eu realmente vivia, né? Era uma máscara que eu usava e não era por maldade, né? Tipo, hoje eu posso falar dela porque Deus tirou essas traves dos meus olhos e eu pude enxergar, né? Mas muitas das coisas que eu fazia eram coisas boas, mas sempre com más intenções, né? E eu vivia dessa forma, né? Com essa máscara, por conta das feridas que eu carregava, né? O medo de ser rejeitada, para me sentir validada, para me sentir amada, enfim, né? Então passei a minha vida inteira usando, né, essa máscara, né? Assim como Jacó ali assumiu essa identidade, eu também estava com a minha identidade completamente distorcida, né? E então, voltando ali para a história de Jacó, aconteceu que quando Esaú descobriu, né, que ele tinha enganado ele, né? Esaú jurou ele de morte, né? Jurou ele de morte e não matou ele por conta do pai dele, em respeito ao pai dele, mas jurou que ia matar ele quando o pai dele tivesse falecido, alguma coisa, ele ia matar Jacó. Então Jacó teve que sair fugido, né, de Esaú e saiu, né? E foi nessa fuga dele, né, que ele se encontra sozinho, né, num lugar de desespero, né, de medo, né, com a identidade dele totalmente alterada, fugido da família, enfim, sozinho no deserto. E lá ele tem esse encontro, né? Esse encontro que é o tema aqui dessa lição, né? Esse encontro que é esse sonho, né? Em que ele vê uma escada e nessa escada anjos subiam e desciam, né? E aí no alto da escada Deus fala com ele e reafirma a promessa que Deus tinha já na vida dele, né? A promessa que tinha sido feita lá no ventre da mãe dele, que na verdade já tinha sido feita para Abraão, para Isaac, né? E Deus vai ali e reafirma, né, essa promessa na vida de Jacó, né? E aí muitas pessoas pensam, então Deus validou essa enganação dele, essas coisas. Não, na verdade Deus só reafirmou o que ele já tinha falado antes dele nascer, antes dele tomar essas atitudes erradas, né? Ele só reafirmou, né, o que ele já tinha prometido para Jacó. Então na força do braço dele, ele tentou dar o jeitinho dele e tentou, né, fazer com que acontecesse mais rápido, ou de repente não confiou na palavra de Deus, achou que ele teria que fazer alguma coisa para que acontecesse, né? Mas Deus só reafirmou, Deus não estava conivente, né, com os pecados que ele havia cometido para chegar, né, nesse local, né? Deus apenas mostrou que ele ainda precisava ser transformado, ter o caráter dele transformado ainda para que a promessa pudesse acontecer, né? Mas reafirmou que tinha uma promessa sobre a vida dele, né? E naquele lugar ali, até se vocês puderem abrir a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 16. 28:16, né, Ruth? Isso, Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Pode continuar no 17. Contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar! Não é outro, senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Esse versículo fala no momento que ele se despertou ali do sonho, né? E ele percebeu que Deus era acessível, né? A ele, né? Talvez a gente possa ilustrar esse momento como o momento que a gente teve o primeiro contato com Deus, né? Quando a gente estava ali perdido no mundo, cheio de pecados, nos nossos pecados, nas nossas misérias, e a gente tem um encontro ali com Deus e vê que existe uma possibilidade, né, de ter uma vida diferente, né? E ter uma nova perspectiva de vida, né? Quando a gente tem esse primeiro encontro, né? Deus, na verdade, que encontrou com Jacó e Deus que encontrou com nós, às vezes nós no momento de desespero, no momento de fuga, assim como Jacó, de repente a gente teve esse primeiro contato com Deus, né? E essa escada ali, que mostra ali o anjo subindo e descendo. Se vocês puderem abrir também lá no livro de João, capítulo 1 e versículo 50. 51. Achou, Fábio? Pode ler para mim? Fala assim, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, nesse versículo, quem está falando é Jesus, né? E ele está se referindo, né? Acredito que usando essa mesma analogia ali da história de Jacó, para dizer, né, que ele, né, é a escada, né? Ele que é o mediador, né? É a ligação entre os céus e a terra, né? Entre nós e Deus, né? Então, acredito, a gente pode ilustrar realmente esse encontro, né? Que Jacó teve ali com Deus, como se fosse realmente essa primeira apresentação que a gente teve, né? A Cristo, né? Ao Evangelho, né? Quando a gente conheceu Jesus e tal. E Jacó, mesmo tendo ali agora essa consciência de reafirmação da promessa, né, sobre a vida dele, ainda assim ele decidiu que serviria a Deus, se Deus, com uma condição, né? Se Deus abençoasse ele, Deus seria o Deus dele, né? Se Deus fosse com ele e abençoasse dando comida e durante a viagem, Deus seria o Deus dele, né? Então, assim, também muitas vezes a gente faz isso também, né? E eu também já fiz muito, voltando para o meu testemunho, muitas vezes eu usava Deus como o meu amuleto, né? Tipo assim, a gente quer o Deus da bênção,
É o Deus que dá a bênção, mas não quer o Deus da bênção, não quer viver uma vida de intimidade com ele, né? Então, muitas vezes a gente vive essa vida de querer ser abençoado, de querer ter uma vida próspera e colocar a projeção dos nossos sonhos, né, nas nossas expectativas em Deus, e muitas vezes a gente é frustrada e geralmente vai ser frustrado porque Deus não está aqui para atender as nossas expectativas, né? Os planos dele são muito maiores e melhores do que o nosso. E a gente vai vivendo essa vida, né, coloca as nossas expectativas, é frustrado, e Deus vai lá e mostra que a vontade dele é perfeita e agradável, melhor do que a gente esperava, e vamos vivendo essa vida assim, né? Então, ali revelava, né, que Jacó servia a Deus com condição, né? Com essa condição, né, que fosse abençoado, né? E Deus, então, tinha uma escola para apresentar para ele, que era a escola de Labão, né? Labão, que era o futuro sogro dele, né? Ele vai conhecer, que é um tio dele, no caso, que é irmão de Rebeca. Ele vai até a casa de Labão, e lá o enganador, né? Jacó, que tinha esse nome de enganador, essa fama de enganador, foi enganado por inúmeras vezes, né? Começou ali trabalhando 7 anos para se casar com Raquel. No dia da noite de núpcias, o sogro dele envia Lia, no lugar que é a irmã de Raquel, envia Lia para se deitar com ele. E aí, quando ele percebe que foi enganado, ele fica inconformado, porque ele amava a Raquel. E aí o sogro propõe que ele trabalhe mais 7 anos para conseguir Raquel. E lá vai ele, trabalha mais 7 anos. E depois ele quer ir embora, e o sogro convence ele de ficar e pagar ele com animais. E durante esse processo, acho que aproximadamente mais de 6 anos, o sogro mudou o salário dele 10 vezes. Então, sempre ludibriando ele, né? Ele que era um enganador, foi enganado inúmeras vezes, né? Mas ele estava em processo, né? Deus muitas vezes nos coloca em situações justamente para modelar o nosso caráter, né? Para mudar, né, a nossa perspectiva, a nossa vida, nos trazer mais maturidade, né? E nos fazer mais dependente dele, né? E foi o que aconteceu ali. Durante esse processo, o Jacó entendeu, começou a ver que o sogro dele era enganador e estava cada vez empobrecendo mais, vamos dizer assim, né? E Jacó estava começando a aprender a confiar em Deus e a ter essa dependência dele, e cada vez ele ia sendo mais abençoado. Então ali ele começou a entrar nesse processo de dependência de Deus, né? E chegou um momento que Deus pede para ele voltar, fazer o caminho de volta e reconciliar, né, aquilo que ele tinha deixado para trás, né? Então, muitas vezes também Deus vai pedir que a gente faça o caminho de volta e volte lá no nosso passado, em pessoas que a gente precisa perdoar, pessoas que a gente precisa reconciliar, pedir perdão. E Deus pediu que ele fosse se encontrar com Esaú de novo e voltar lá para onde ele estava, né? Antes de ter tido aquele primeiro encontro com Deus, enfim, para reescrever, né, a história dele e acertar, né, com o passado dele, né? E então Jacó volta, né? E quando ele tá voltando, e ele manda notícias através dos servos dele que iria encontrar com o irmão dele, né? E quando o irmão dele sabe que ele tá indo ao encontro dele, ele vem com 400 homens ao encontro de Jacó. Eu acredito que não era para fazer amizade, não era para fazer carinho em Jacó, né? Porque senão ele não viria com 400 homens, né? Então ele veio provavelmente muito furioso ainda, apesar de ter passado já 20 anos, acredito que ele vinha muito furioso, né? E Jacó, então, em um momento, né, como ele estava ali, né, vivendo esse processo de amadurecimento, ele então manda a sua família, seus bens, manda tudo para o outro lado do rio e fica um momento a sós ali com Deus, né? Só ele e Deus, né? E eu lembro que no meu processo, na minha vida, teve um momento que teve que existir esse momento, que foi um dia em que eu tive que desligar todas as distrações, desligar tudo sem celular, sem música, sem nada, eu a sós com Deus, né? No meu quarto, né? E sendo no meu quarto e sendo no deserto com Jacó, mostra que a presença de Deus, ela pode estar em qualquer lugar, né? Independente do lugar que for, nenhum lugar limita, né, a presença de Deus, né? E comigo aconteceu realmente dentro do meu quarto. Eu lembro que não teve protocolo nenhum. Foi deitada na minha cama, sem estar de joelho, sem abrir a minha boca para falar. Foi em pensamento, olhando pro teto do meu quarto. Ali eu cheguei diante de Deus, totalmente cheia de razão, né? Me achando a última bolachinha do pacote, vamos dizer assim. Como que eu te procuro? Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas e tu não se revela a mim? E muito inconformada e cheia de dúvidas, cheia de incredulidade e sim, muito braba sabe, e aí, né, foi naquele momento ali que Deus me trouxe à tona, né? Todas as intenções, todas as máscaras que eu carregava, né? Todas as intenções por trás das minhas boas atitudes, né? Eu que muitas vezes fazia, assim, o bem, fazia muito bem para as pessoas, vivia me sobrecarregando de tanto querer fazer o bem para as pessoas, só que sempre com más intenções, né? Não com más intenções de querer prejudicar alguém, mas de querer ser validada, de querer ser vista, de querer não ser rejeitada, né? Pelas feridas de rejeições que eu carregava, né? Então, muitas coisas eram, às vezes até um post na internet, até comentei com as meninas, às vezes um post de devocional que eu fazia,
era para mostrar espiritualidade, para mostrar, usando uma máscara, né, que não era, né, quem eu era de verdade, né? Então, muitas máscaras. Eu só consegui realmente acessar a Deus quando eu pude me despir dessas máscaras que eu carregava e pude enxergar por trás das minhas ações, né, todas as intenções que eu carregava, né? Muita autossuficiência, né? Tudo eu queria resolver na força do meu braço, tudo eu achava que eu ia conseguir, o meu desejo era ser rica, era milionária para poder mostrar para os outros, mas não era. Hoje eu consigo enxergar que era essas intenções, né? Mas é uma coisa muito, muito inconsciente que a gente não percebe, né? Só foi realmente tendo esse encontro com Deus que eu pude enxergar isso, né? E Jacó tem esse encontro também, né? Com Deus, né? Tá ele lá sozinho, no deserto, e aí ele começa a entrar em uma luta, né, com um homem que representava ali o divino, né? Um ser celestial, e ele ali na força do braço dele também lutando e briga pra cá, briga pra lá, e forçando, e briga. E aí até que chega um momento que esse ser toca, né, na coxa dele, né? E ao mesmo tempo, e ele diz, eu não vou te largar, né? Então, ele pergunta, quem é você, né? Qual é o seu nome, né? E aí naquele momento Jacó teve que fazer, né, assim como eu tive que me despir das minhas máscaras ali, como eu tive que mostrar para Deus realmente quem eu era lá no meu íntimo mesmo, naquele lugar que ninguém tem coragem que eu não teria coragem de mostrar para ninguém. Jacó teve que mostrar, eu sou Jacó, teve que reconhecer quem ele era, o enganador, né? Quem ele era o homem que queria fazer tudo na força do seu braço, queria realizar tudo na força do seu braço, com a sua autossuficiência, no seu jeitinho, enganando um, enganando o outro, enganou o pai, enganou o irmão, enfim, com o sogro também, apesar de ter sido enganado, também teve alguns momentos ali também que usou de maldadezinha ali e tal. Enfim, então ali, naquele momento, a identidade dele, quem ele era de verdade, veio à tona, né? E aí, nesse lugar, o anjo, então, trocou o nome dele, né? Mudou, alterou a identidade dele, deixou ele com esse sinal, né, de fragilidade, né? Que foi mancando, né? Pra mostrar que a força não estava, né, no braço dele. E aí ele, né, foi de encontro ao irmão dele, né? E aí a principal evidência, né, de um encontro real com Deus é esse, né? É que Jacó, que sempre buscava um jeitinho de fugir ou de enganar, chega diante do irmão dele e se prostra, né? Por 7 vezes em sinal de reverência, a sua fala muda e pede ali, mostra humildade, né, diante do irmão dele, e o irmão dele provavelmente esperava, né, que ia encontrar o velho Jacó, né, e encontra Israel, né, um homem com a identidade completamente alterada, e ali ele abraça e beija e perdoa, né, perdoa ele, né. Então, o que eu aprendi, né, sobre isso é justamente isso, é que a gente só vai conseguir realmente ter, né, esse acesso, essa transformação genuína de encontrar a nossa identidade real em Deus e viver as promessas que Deus tem para a nossa vida, né? Porque Jacó só conseguiu, de fato, ter, né, esse acesso à promessa quando ele se permitiu realmente se enxergar, né? E ver quem ele era e, a partir dali, ter a sua vida transformada, né? Um coração humilde e um coração arrependido, né? Que essa, eu acho que é a principal evidência, né, de uma vida de transformação, né? Uma vida que está disposta, né, a ser transformada, né? Porque, assim como aconteceu comigo, quando eu cheguei nesse lugar, eu entendi que eu precisava de um Salvador, né? Quando eu falei ali da escada ali, que tem o único acesso do homem a Deus é através da escada que é Cristo, né? Que é o mediador, né, entre o homem e Deus. Então, quando eu pude enxergar todas as vulnerabilidades, todas as minhas fraquezas, todos os meus defeitos, todas as minhas intenções, foi que eu pude entender primeiro o amor de Deus por mim, porque eu não entendia. Eu pude entender porque mesmo, apesar de todos os meus defeitos, Deus continuava me amando, continuava cuidando de mim, em todo o meu processo da minha vida ali, em vários momentos ele havia já se revelado, né, mas a gente, né, não enxerga, né, faz, ou esquece muitas vezes, e também entendi, né, o sacrifício de Cristo ali na cruz pela minha vida, miserável, né, miserável mulher que sou, né, que eu necessito de um Salvador, né? Então, é ali que a gente entende que quando a gente está aos pés de Jesus e que a gente precisa de fato, né, ter um coração arrependido, um coração rendido, né, um coração humilde e entregue realmente a Jesus e aceita de fato, né, esse sacrifício de Cristo na cruz e aceita de fato que sem Cristo a gente não é nada, né? Porque se eu não estiver olhando para a cruz, a velha Ruth vem à tona. E todas essas coisas que hoje eu posso falar porque me permito falar, porque não tenho vergonha de falar, porque foi da onde Deus me tirou. Mas essa mesma Ruth que foi curada, que foi sarada, se não estiver olhando para a cruz, ela volta a vir à tona. Porque se a gente para de olhar para Cristo e começa a olhar as distrações, os pensamentos começam a voltar, os velhos desejos voltam a aparecer, as vontades que muitas vezes, né, com Cristo a gente consegue controlar, consegue mudar a forma de tratar as pessoas. Sem Cristo não tem como, né? Então, por isso que a conclusão que eu tenho é essa: quando a gente tem um encontro genuíno com Deus, nunca mais a gente vai ser a mesma de mesmo, né? Nunca mais. Eu lembro que a minha vida eu enxergava como uma montanha russa
cheia de altos e baixos, muita depressão e muita euforia. Vivi um momento de montanha-russa. E a partir do momento que eu tive esse meu encontro com Deus, eu enxergo uma linha contínua. Eu acredito que com vocês não é diferente, né? A gente vê o processo de crescimento de cada um de vocês. A gente vê que é uma linha contínua e com uma leve inclinação para cima, porque cada dia tem um degrauzinho diferente que a gente vai subindo, vai superando uma maturidade a mais. E quando eu olho para a Ruth de uma semana atrás, eu não quero mais ser a mesma Ruth de uma semana atrás. Porque todo dia existe um processo ali de transformação, de maturidade. Cada dia a gente vai aprendendo a ficar mais dependente de Deus e entende que Deus, estando em todos os lugares, em qualquer situação, sejam elas boas ou ruins, sejam momentos de desespero, todo momento Deus, pessoas difíceis que aparecem na nossa vida, é uma escola de Deus para forjar o nosso caráter, para nos amadurecer e fazer nós crescer, né, em Cristo, desenvolver o caráter de Cristo e mostrar através das nossas atitudes o amor de Cristo, porque é o amor, a bondade, a paciência, a gente só vai mostrar com pessoas difíceis, não vai ser com as pessoas que a gente já ama, que a gente, né, já tem paciência, vai ser com as pessoas que realmente tiram, né, nós do sério e extraem o pior de nós, justamente para que a gente possa ser modelado, né, e fazer, né, agir diferente como Cristo agiria, né, Cristo através de nós, né. Meu Deus, amiga. Como tu estava falando ali, né, de ter um coração humilde, rendido e entregue a Jesus. E, assim, como tu falou, é um processo, tem uma leve inclinação para cima, né? Sim. E, às vezes, a gente acaba desanimando porque queria que fosse mais rápido, ou ver alguém que está numa evolução mais rápida que a nossa. Só que, se a gente olhar para trás, é como tu falou, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que já tem mudança. Sim. E a gente já tem que ser grata pela mudança que já aconteceu, seja ela pequena, né, seja ela mínima, a gente tem que ser grata. E, assim, eu, particularmente falando, né, eu não achava que eu era uma pessoa ruim, sabe? Eu não achava que eu era enganadora, eu não achava que eu tinha algumas máscaras. Uhum. Até a gente nunca se enxerga até quando tu começa a sair desse lugar, Sim. né? Então, quando a gente começa a sair, é que eu vejo, meu Deus, eu era assim, eu fazia isso, eu falava esse tipo de coisa, e aí que a gente começa a enxergar como a gente era. E a gente vai abandonando isso aos poucos, né? Subindo a escada, como tu falou, que é Jesus. E é só através dele mesmo. Porque eu tinha essa máscara de achar que, não, eu sou uma pessoa boa, né? Só que tem as intenções que a gente não enxerga quando não tá com Jesus. E só ele mesmo, para abrir os nossos olhos, né? Fazer cair as escamas e fazer a gente enxergar o que precisa ser mudado. E realmente a gente muda com Jesus, né? Sem ele não tem como. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como ir ao Pai se não for através dele. Então falou bastante comigo, assim, sabe? Dessa escada do degrauzinho por degrauzinho. E aí cada degrauzinho que a gente sobe é que a gente vê que tinha mais um degrauzinho atrás. Que a gente superou, né? Então glória a Deus pela mudança de todas nós, assim. Eu acho que é bem nítido mesmo, né? Bem nítido. Eu acho que a pessoa que a gente tem que sempre se comparar é com a gente mesmo, né? É olhar para trás e olhar para nós mesmo, quem a gente era, né? Há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, e ver o quanto de coisas que já mudou, né? E se não mudou ainda, é tempo, né, de parar e olhar, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que eu não estou vivendo essa transformação? Por que tem gente que está tão na frente e eu tô tão... Peraí, mas será que não é o momento de eu ficar a sós com Deus, assim como Jacó teve ali no Vale de Jabote, né, que fala? Teve ali um momento dele a sós, que ele silenciou todas as distrações, levou tudo pro outro lado, ficou ali sozinho com Deus, e foi ali que Deus revelou, né? Então, às vezes, na correria do dia a dia, do trabalho, nas distrações de celular, de internet, de tantas coisas, a gente, às vezes, não para olhar para dentro de si, né? Para olhar o que a gente tem feito, né? E quais as motivações por trás de cada atitude que a gente tem tido, né? E quando a gente tem esse encontro genuíno com Deus, eu acredito que algumas vão poder comprovar isso comigo, que a gente vai... Todas as atitudes que a gente vai tomando, a gente vai olhando, opa, peraí, por que eu tô fazendo isso? Gritei com o meu esposo, por exemplo. Opa, peraí, se eu tô gritando com ele, tem alguma coisa errada comigo. E muitas vezes a gente quer mudar o outro, né? A gente fica ali, Senhor, muda fulano e tal, mas Deus quer trabalhar na nossa vida. É nós, porque enquanto a gente tá preocupado olhando o defeito do outro, a gente não olha para nós. Eu consegui ter muito avanço, vamos dizer assim, nas brigas que eu tinha muito com meu esposo, porque eu estava sempre cobrando ele, sempre achando que eu já estava amadurecida, já estava tratada, já estava curada e querendo sempre mudar ele, né? E Deus, não, tu tem que olhar para dentro de ti e mudar as tuas atitudes, através da tua transformação que tu vai transformar a vida de outras pessoas. Porque tu vai apresentar Jesus nas tuas atitudes. Tu vai apresentar Jesus quando uma pessoa espera que tu vai agir de uma forma, tu vai lá e age diferente, mostrando, né, revelando, né, o caráter de Cristo, que é, né, o nosso principal propósito aqui na Terra, né? Ô, Ruth, Oi. Tu sabe que na hora que tu estavas falando sobre o encontro de Jacó com o anjo, né? Sim. Me veio muito na mente, assim, Deus falou muito comigo. Ele teve esse encontro, né, com Deus, face a face, ele foi machucado, sim, né?
ele foi marcado. Sim. E ele mudou o caráter dele. Exatamente. Né? E depois que ele encontrou com as pessoas, quando ele encontrou com as pessoas, depois desse encontro, as pessoas perceberam que ele mudou, né? O irmão dele percebeu que ele mudou. Então, as pessoas percebem, né? Sim. Depois que a gente tem o nosso encontro com Deus, depois que a gente vive de acordo com a vontade de Deus, as pessoas percebem o quanto a gente mudou, não só fisicamente, né? Não digo de aparência, nada, mas até a nossa maneira de falar, de pensar, de agir, de tratar as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente tem esse encontro genuíno, né? A gente muda. E talvez a gente não perceba, mas o outro percebe, né? O outro... Eu às vezes estou sozinha, assim, conversando, enfim, comigo, aí daqui a pouco me lembro de alguém ter falado alguma coisa de mim, sabe? Sim. Meu Deus, eu nem lembro que eu era assim. Tipo, a gente muda, né? Depois desse encontro a gente muda. É verdade. Como eu falei ali, né? Quando a gente tem esse encontro genuíno, é impossível a gente continuar a mesma pessoa. Não tem como. A gente só vai continuar igual se no caminho a gente se parar e começar a olhar para as outras coisas, para as distrações. Mas mesmo assim, já aconteceu, né, nesse meu processo, porque antes eu tentava muito na força do meu braço, né? Tentava muito chegar a Deus por performance, né? E chegava num momento que, de repente, voltava tudo de novo. E agora, nesse processo que eu tenho vivido, que depois desse encontro genuíno, tem momentos que realmente eu não tô bem, não tô conseguindo orar como eu gostaria de orar, não tô conseguindo ler a Bíblia como eu gostaria de ler, mas chega um momento que eu tô voltando a ser a mesma Ruth, tem muitas atitudes que eu já não fazia mais e tá voltando. Opa, tem que voltar pros pés de Jesus de novo, tem que olhar pra cruz de novo. Se eu não estiver olhando pra cruz, vem à tona, a velha Ruth vem à tona, é isso que eu digo. Por isso que é um processo, né, contínuo, né? Cada dia mais a gente vai crescendo, vai amadurecendo e quando eu digo a linha é uma linha contínua com uma leve inclinação para cima, ela só vai acabar quando a gente chegar no céu, né? Ela continua, né? Vai ser durante a nossa vida inteira, a gente vai estar vivendo processos e processos, mas é muito gratificante poder viver sem essas máscaras, né? Sem esse peso, porque é muito pesado viver mascarada, é muito pesado carregar essa máscara, porque na convivência com as pessoas, a gente tem que assumir uma identidade que não é nossa, né? E quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo, nossa identidade real em Cristo, a sensação é de liberdade, realmente, é de poder agir, né? E ser quem a gente é de verdade, na nossa essência, né? E se esvaziar de quem a gente era, né? Se esvaziar de tudo aquilo que a gente carregava, aquelas bagagens que a gente carregava, de arrogância, orgulho. Numa briga a gente tem que sempre ganhar a discussão, né? De ego, enfim, a gente vai se livrando dessas bagagens, né? E vai transbordando, né, do amor de Cristo na vida das outras pessoas, né? Como a pastora ontem falou, né, na pregação dela, sobre Jesus é a água que nos purifica, né? O tempo inteiro a gente está se esvaziando da gente, das coisas que faziam parte, né, da nossa essência, e vem, né, imagina quantos anos a gente vem construindo uma identidade, e quando tu estás em Cristo, essa identidade não faz mais parte de ti, né? E ela falando sobre a água, isso me mexeu muito ontem, porque ela falou, o nosso corpo é 70% de água, e quando nós não nos alimentamos de água, o nosso corpo, ele tira água de algum lugar. Sim. Né? De algum órgão ou de algum lugar que tem água. E geralmente, pode ser bem feio o que eu vou falar aqui, mas acho que até a Thaís tá aí, quem é da área da saúde sabe. Geralmente, quando a gente não toma água, a gente fica muito tempo sem tomar água, o nosso corpo tira água das nossas fezes. Sim. Né? E então o nosso corpo está sendo nutrido com coisas ruins. Exatamente. Nossa, perfeito. E aí, se a gente colocar água para dentro, né? Se a gente o tempo inteiro nos matando a nossa sede pouquinho por pouquinho, né? Mesmo que não dê para tomar um copão todos os dias, mas que a gente se encha um pouquinho cada dia, a gente consegue se purificar, né? É maravilhoso viver esse processo assim com Deus, principalmente quando a gente aprende a ser totalmente dependente dele, né? Quando a gente tira a força do nosso braço, porque além dessa sensação de liberdade, a gente encontrar a nossa identidade nele, não precisar mais carregar a máscara, também existe aquele momento em que a gente não precisa mais carregar as bagagens, as coisas que a gente acha que precisa fazer na força do nosso braço, né? Existe um lugar, né, de descanso, de paz, quando a gente aprende a viver na dependência de Deus e a entender que a vontade dele é muito melhor do que a nossa, tirar as expectativas das pessoas, né? Que muitas vezes a gente coloca expectativas em pessoas e espera e se frustra, mas Deus vai lá e não, descansa em mim que eu estou no controle, né? Eu faço o controle, tira da tua mão e dá na minha mão, e aí a gente encontra um lugar de paz, de descanso assim para nossa alma, né? Então, além da leveza, da liberdade de poder ser quem a gente é em essência, que foi quem ele nos criou para ser, a gente ainda tem esse lugar de descanso onde os fardos, né, são leves e o jugo é suave, né? Tem algo também complementando o que vocês falaram, e o exemplo que a Glau trouxe, que a pastora falou no culto ontem, realmente aquela dinâmica dela, né, ela faz a gente refletir muito. O quão é
a ordem às vezes é inversa, né? Quando a gente quer conhecer Jesus, enfim, e a gente quer tirar tudo para aí a gente ter a presença dele. E ali mostrou que é ao contrário, né? A gente precisa buscar a ele e ele entra. E aí as coisas vão saindo. Então, acho que é por isso que, às vezes, algumas coisas se tornam tão pesadas, né? Ou é vista de uma forma ruim, não é leve, né? Como tem que ser quando a gente está andando com Jesus, que é o Espírito Santo que está conosco, enfim. Porque se faz esse movimento contrário, né? Diz, meu Deus, acha que tem que tirar muita coisa. Na força do braço, né? Na nossa força, né? Com o que a gente acha, com o que quis, e não é, às vezes, né, o que o Espírito Santo está nos falando, o que ele está querendo tratar em nós. Então, aquela dinâmica, né, não sei se foi todas as meninas que estiveram no culto ontem, mas a pastora, ela trouxe, né, um copo d'água, né, que estava com água suja ali, que somos, né, nós colocamos, às vezes, coisas ruins na nossa vida, e ela derramou água, né, pura ali, né, a água viva ali, que é Jesus, que derramou, e aí foi saindo a água suja do copo, né, foi sendo limpo. Então, esse é o movimento, né, a gente deixar Jesus entrar e as coisas serem limpas, a gente ser purificada. E aí é natural, e aí é leve, e aí a gente realmente vai sentindo o que está sendo pedido a nós, o que o Espírito Santo quer de nós, quem nós somos, qual é a nossa identidade. Isso a gente compartilha muito, né? Todas nós, assim, quando a gente vem, né, a Cristo, conhecer quem somos de verdade, porque muitas vezes nós achamos que somos uma pessoa hoje, né, pela nossa vida, crenças, o que a gente já viveu, o que a gente já passou. Eu acho que a Fran é uma pessoa, eu acho que a Fran tem uma personalidade, eu acho que a Fran é de um jeito, ela tem algumas atitudes, mas às vezes nem é essa a minha essência, né? Então a gente vem realmente no momento de buscar, né, buscar a Deus e a gente começar a entender qual que é a nossa verdadeira essência, né, em Cristo, enfim. Então, eu acho que é muito mais natural, muito mais leve, né? E aí, só para complementar o exemplo que a Ruth tinha comentado, né, dessa questão dela, e é muito bonito ver esse compartilhamento, né, Ruth, você passar, né, o teu testemunho também, com coragem, né, de falar as tuas fraquezas, a tua transformação, é muito bonito ver isso, né, e aí tu tinha comentado de um livro, né, que eu acho que é o Impostor que Vive em Mim, né, o livro que você falou, achei bem legal, é um livro, assim, bem, até vou buscar, né, eu acho que é legal refletir essas questões, às vezes querer parecer algo, né, ou ser, e não é realmente quem somos, né, vem realmente essa questão da identidade, e a Ruth compartilhando aquele dia quem ela era antes, era muito bonito ver, né? Era falas bonitas, era, né, muito movimento, muita fala, muito uma postura, né? Mas aí depois, quando tu teve realmente encontro, né, com Cristo ali, que você compartilhou, você era uma outra pessoa, e assim, muito humilde. E aí tu veio assim, não tava precisando mostrar nada pra ninguém, tava contigo, tava assim, um tom diferente, uma humildade diferente. E aí a gente vê, né, que não é sobre performance, realmente. Não é sobre ter que falar coisa bonita, ter que estar ali e mostrando, e a melhor oração, a melhor palavra. Não, é realmente ter, né, a verdade, né, no que nós somos, transmitir o que a gente tá sentindo, e muito menos, né, nós. Então, é muito bonito ver essa transformação, né, em cada um, assim, e eu acho que é só essa reflexão mesmo, né, quando a gente deixa realmente Jesus entrar, né, na nossa vida, assim, só vai saindo, né, as coisas impuras, o sujo, assim, de uma forma muito mais natural, né. Só para quem não entendeu, é que quando eu revisitei o meu passado, né, foi a conversa de WhatsApp antiga que eu tive com uma tia minha, e aí ali eu falava com ela, aconselhava ela, falando palavras bonitas, como uma bela de uma religiosa, né, e aí depois que eu tive esse meu encontro com Deus, eu mandei um áudio para ela contando essa experiência também, e aí nesse áudio eu conto para ela que eu usava máscara, que aquela Ruth que falava com ela era uma hipócrita, e que não era o que eu vivia no meu secreto, que eu não tinha uma vida de intimidade com Deus, e ali eu me rasguei, né, diante dela, sem vergonha nenhuma, porque justamente que a Fran estava falando ali, eu tenho que expor isso, mostrar, porque tem muitas pessoas que às vezes estão nessa cegueira e não enxergam, não veem que existe, que a gente sempre se acha melhor do que a gente realmente é. Né? E então, às vezes, a gente não às vezes nas correrias do dia a dia, a gente não para analisar realmente as intenções por trás das coisas que a gente faz, né? Então, hoje, se eu tenho a coragem de expor isso, que é feio, se for olhar, é uma coisa ridícula, horrorosa, é justamente para dizer que eu não quero nunca mais estar naquele lugar, não quero ser mais essa pessoa, nunca mais. E também para dar graças a Deus por Ele ter me tirado daquele lugar, por Ele ter me arrancado essas escamas dos meus olhos, e eu poder enxergar realmente quão miserável que eu era e quanto eu preciso e necessito, né, de Jesus na minha vida todos os dias, e não posso de maneira nenhuma tirar os meus olhos dele, né? Na dinâmica ali que a Fran estava falando, né, de ontem do copo, muitas vezes a gente não vê que a sujeirinha tá lá dentro.
Sim, né? exatamente. A gente só vê quando a água limpa entra, daí a gente vê que saiu sujeirinha, que às vezes tu nem sabia que tava lá, mas ela tava. Ou aquilo pra ti era normal, né? E aí quando tu começa a viver uma vida com Cristo, é que tu vê, nossa, eu tinha essa sujeirinha lá dentro, e começa a sair. E o que a Ruth estava falando ali sobre as máscaras, de como é libertador, né? E o que eu anotei aqui sobre também a máscara de agradar aos outros, entendeu? Porque às vezes, como a Ruth falou, ela usava uma máscara para agradar as pessoas, né? E às vezes a gente acha que o difícil é agradar a Deus, mas não é. Porque assim, ó, Jesus, que foi santo, né? Que veio à Terra, não agradou todo mundo, então a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então, na verdade, é o contrário, é mais fácil tu tentar agradar a Deus. Porque a Bíblia tem os princípios, aqui tá tudo que ele quer, né? Então, é muito mais fácil tu seguir isso aqui, que tu sabe que isso aqui é caminho de vida, né? Não vai te levar pro mal, do que tu tentar agradar pessoas, porque tu nunca vai conseguir, tu vai viver frustrado, né? E não vai conseguir agradar. Sim, exatamente. E realmente é uma prisão, tu viver tentando, né, agradar as pessoas, porque daí tu tem que vestir como Jacó ali, né, teve que vestir uma máscara, porque o pai dele preferia também o irmão dele, né, então já provavelmente era dores também que ele carregava, feridas que ele carregava ali, né, que a Bíblia fala que o pai preferia o irmão Esaú e a mãe preferia o filho Jacó. Então, né, ter que usar uma coisa que não é dele, que não, né, e a partir do momento que a gente tem a nossa essência e nossa identidade firmada em Cristo, a gente vai querer fazer a vontade dele. E se a vontade dele às vezes for desagradar outras pessoas, a gente vai desagradar porque a vontade é só agradar ele e só isso que importa. E aí como a gente consegue analisar as nossas intenções e a gente vê que a gente não tá fazendo nada projetado nas inseguranças, nas feridas que a gente carrega, então é genuíno a gente poder falar, né? A gente poder expor e fazer aquilo, né? Como eu falei antes, quando eu fazia publicações no meu stories, do meu devocional, era para mostrar religiosidade. E eu falando isso para vocês hoje, poderia, a próxima vez que vocês verem eu postando alguma coisa, pensar, será que a Ruth não tá fazendo para querer mostrar religiosidade? Mas como a minha identidade tá tão firme em Cristo, e eu sei das intenções que eu carrego, se eu postar lá, não tô preocupada se vocês vão pensar se eu tô fazendo para mostrar, para aparecer ou qualquer coisa parecida. Entendeu? Porque a minha intenção é só agradar a Deus e pronto. Entendeu? Então, é isso, quando a gente vai firmando a nossa identidade em Deus, a opinião das pessoas acaba que se torna irrelevante. Não quer dizer que a gente vai deixar, né, não tô nem aí pra ninguém. Não é isso, mas é porque é Deus que a gente quer agradar e a vontade de Deus é perfeita e agradável, então acaba que vai agradar outras pessoas também. Pode ser que não, mas também pode ser que sim. Mas o importante é agradar ele, né? Pastora, quer falar alguma coisa? Meu Deus, né? O que dizer? O que dizer depois dessa, né, gente? Só lapada. Mas, meu Deus, né? Como isso é importante. Quando a nossa identidade ela tá firmada em Cristo e a gente se preocupa apenas em viver para agradar a Ele, não para agradar as pessoas, isso é poderoso, é transformador. Porque muito mais vale agradar o coração de Deus do que aos homens, né? Mas é como a Ruth falou, é com essa identidade firmada em Cristo, é sabendo quem eu sou nele. Porque quando a gente não sabe quem é em Deus, pessoas de fora vão criticar aquilo que você está fazendo, e aí muitas vezes essas críticas elas podem te paralisar, né? É por isso que a gente precisa caminhar e olhar para trás, como foi falado aqui, e ver que nós já não somos mais aquela pessoa que nós éramos. Que a cada dia, né, a transformação ela vem acontecendo. Ainda não somos perfeitas e nunca seremos. Mas quando nós estamos disponíveis, com um coração humilde, né, como a Ruth, meu Deus, ela está sendo um exemplo aqui pra gente de humildade, né, de passar por cima de quem ela era e realmente viver a vontade de Deus. Porque eu acredito que a verdadeira transformação ela acontece quando a gente reconhece. Quando a gente reconhece que se não é Deus na nossa vida, a gente não é nada. A gente não é nada. Porque nós somos muito falhas, a nossa natureza ela é pecaminosa. Todas nós temos um muro baixo. Todas nós. E o diabo sabe qual é o muro baixo de cada uma. Então, se a gente não vigiar, e se a gente não estiver firmada em Cristo, com certeza a velha natureza vai falar mais alto. Então, por isso, nós precisamos todos os dias estar alicerçadas em Cristo, buscando cada dia mais a presença dele. Nem todo dia a gente vai acordar, né, rodando no manto. Não, vai ter dias difíceis. Mas a gente permanece, sabe? Em vez de a gente dar um passo para trás, a gente permanece. Até que, né, a gente acorde melhor, até que no outro dia... Então, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, um momento, uma circunstância, elas não nos definem. E a gente precisa ter a consciência disso, de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que nós estamos, sim, passando por um processo de cura, de transformação, né? Também de influenciar pessoas ao nosso redor. Então, eu creio que o Senhor está levantando aqui em nosso meio muitas mulheres com esse chamado, né? Com esse chamado pastoral, com esse chamado de impactar vidas, gerações. Então, assim,
primeiro passo para isso realmente é reconhecer que sem Deus nós não somos nada e sem Ele nós não podemos fazer nada. Porque se a gente depender, a nossa dependência estiver em nós mesmas, pode ter certeza que nós vamos falhar. Mas se a nossa dependência estiver em Deus, Ele é fiel e justo para cumprir. Então nós precisamos continuar firmes na presença do Senhor. Amém? Amém. Tem uma outra coisa só que eu queria, só para finalizar. Tem outra coisa que acontece quando a gente tem esse encontro genuíno com Deus, que a gente consegue enxergar as nossas misérias, né? E entender que tem muitas coisas que a gente faz realmente ancoradas em traumas, em mágoas que a gente carrega, né? Feridas de rejeição, enfim. E isso muda o nosso olhar pro outro também. E isso é fundamental. Porque aí, pessoas que a gente olhava antes e pensa que aquela pessoa tá nos atacando, quando a gente reconhece que nós também somos falhas, que nós também temos, né, que Deus teve que ter misericórdia na nossa vida, a gente aprende a ter esse olhar misericordioso também sobre a vida das outras pessoas, né? Então a gente aprende a olhar e entender, nossa, aquele irmão ali, ele faz parte do corpo de Cristo também. E se ele tá agindo dessa maneira é porque ele tá ferido. E se ele tá ferido, eu tenho que ser o agente de Cristo, né? E através das minhas atitudes, eu tenho que revelar Cristo para ele, né? Eu tenho que mostrar, né, que ele precisa também de cura. Enfim, então muda esse olhar que a gente tem, né? Que às vezes a gente olha uma pessoa afronta nós e a gente quer já, né? Se a gente não tá nesse processo de transformação, a gente já quer rebater e mostrar que não, eu não vou deixar passar por cima de mim. E quando tem uma frase que ela é muito forte, que diz assim, que quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. Então, aquilo que a pessoa, às vezes, fala ou reage, está mais falando sobre ela do que sobre nós. Com certeza. Por isso, nós precisamos ter a nossa identidade firmada nele, porque quando as críticas vierem, nós sabemos quem nós somos neles e nós conseguimos entender que, provavelmente, aquela pessoa que está atacando, aquela pessoa que está falando, ela está falando dela mesma, ela está falando mais sobre ela. Então, a gente precisa olhar, né, com esse olhar de empatia, de olhar como Jesus olharia, né? Às vezes é difícil, porque a gente vai olhar para a nossa uma natureza, né? E vai muitas vezes querer lutar com a razão, mas com Deus não é sobre ter razão, né? Até porque ele não merecia ser morto, moído, mas mesmo assim ele fez. Então nós precisamos também estar nesse lugar de humildade, né? De mesmo a pessoa falhando, a pessoa errando, a gente se colocar no lugar e tentar entender, né, o porquê que essa pessoa está agindo dessa forma, o porquê que essa situação está assim, justamente por conta desse lugar que a gente precisa se colocar, né, não num lugar de julgamento, mas de se colocar no lugar do outro. Exatamente. É bem isso mesmo. Muda, né, muda tudo, muda a forma de viver, a forma de pensar, a forma de agir, e principalmente quando a gente entende que Deus, né, tá trabalhando e tá querendo mudar nosso caráter, né. Então, às vezes, as pessoas, como eu falei anteriormente, as pessoas difíceis, a gente olhar elas como o que Deus espera de mim, né, diante dessa situação, né? Não como eu vou mudar essa pessoa, né? Mas sim como eu vou reagir mediante essa afronta, mediante essa situação, enfim. E tem outra questão também, é que a forma como a gente se sente e reage também a determinadas situações, também revela coisas dentro de nós que precisam ainda ser curadas. Porque eu lembro quando eu estava nesse meu processo, iniciando ali meu processo, eu comecei a ter essa consciência de novo, só que o meu marido conseguia extrair a minha pior versão. Eu dizia pra ele, meu Deus, eu não sei o que acontece com as outras pessoas, eu tô conseguindo viver uma vida e ter mas contigo, tu traz pra fora tudo que existe de ruim em mim. E aí Deus começou a mostrar, não, minha amiguinha, porque tem coisinhas aí dentro de ti que precisa ser curada. Tem inseguranças, tem coisas, controle, coisas que tu quer controlar, enfim, vamos abrir mão. E Deus foi trabalhando na minha vida, não tinha nada a ver com meu esposo. Era eu que tinha que ser tratada, que tinha feridas ainda que precisavam ser expostas, né? Que estavam sendo expostas ali e que eu precisava. Então, às vezes, diante de alguma situação que a gente reage assim, muito desproporcionalmente, a gente tem que, ao invés de ficar pensando, olhando pro outro e pensando, que aquele dali, aquela pessoa ali que me tira do sério, é olhar pra mim e falar, por que eu tô reagindo dessa forma? Onde é que foi que essa pessoa tocou que ainda precisa de cura? Entendeu? Então isso também mudou bastante assim, a minha perspectiva e me ajudou muito nesse processo também de transformação, né? De entender que muito das minhas reações desproporcionais estavam mais ligadas às feridas que eu carregava do que ao outro, né?